Nessa pesquisa, o Flamengo tem 38 milhões de torcedores no Brasil. Certo? Se a gente fizer essa conta de 200 milhões de habitantes, é isso. Ele tem 38 milhões de habitantes. 38, o Corinthians tem 28. Olha, gente, eu acho legal essa discussão, mas assim, por exemplo, na última anterior, né, a essa, o Flamengo tinha 21%. Agora ele tem 19%. Eu queria entender esse número. Quer dizer, caiu a torcida do Flamengo, Cássio? É margem de erro. Porra, bom. Se você... Mas enfim... Quer dizer, na margem de erro 2 para baixo, então... Nação flamenguista, mais outra pesquisa, né? Com essa, o Flamengo diminuiu 2 pontos percentuais. E a discussão? Será que o Flamengo diminuiu a torcida? Pessoal, essas pesquisas aí, eu não boto muito fé não, né? Na pesquisa passada, o Flamengo tinha 48 milhões de torcedores, né? Aí nessa pesquisa agora, inclusive, Quesada, né, que é corintiano, chama até o alerta, né? Como assim? E alguns meses atrás o Flamengo tinha 21% da torcida do Brasil. E hoje só tem 19%, né? Hoje só tem 38%. A passada tinha 48%. Inclusive a discussão não é pontos, a margem de erro. Mas peraí, e na passada não tinha margem de erro, não? Isso aí tem discussão, né? Eles querem fazer pesquisa para ver se Corinthians, se Palmeiras, se São Paulo se aproxima da torcida do Flamengo. Mas cada dia que passa a torcida do Flamengo é mais gigante, pessoal. Cada dia que passa a torcida do Flamengo é maior, né? Por quê? Disputando sempre as principais competições, disputando para vencer, disputando para ser campeão. Isso aí chama atenção, né? Chama atenção do jovem, chama atenção do mais idoso e a torcida, a jovem. Sai uma pesquisa aí que o Flamengo lidera de ponta a ponta, né, entre as torcidas mais jovens do Brasil. Então a tendência é o Flamengo dominar aí daqui a 3, 4 anos. O Flamengo tem mais de 50 a 55 milhões de torcedores, né? Vamos acompanhar aí, né, esse debate sobre essa torcida aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né, Placar TV e também a Band Sport, link na descrição. Volto a lembrar, né? A imprensa paulista sempre destacando a torcida do Flamengo. O que será que eles falaram? Ficou curioso? Então vamos acompanhar e no final do vídeo eu deixo a minha opinião, pessoal. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram aí. Foi falha minha aqui, a gente tinha que ter chamado isso antes. Saiu um novo ranking das grandes torcidas do Brasil, uma nova pesquisa, né, senhor mãe? Pesquisa do Datafolha. Esse é o resultado dessa última pesquisa, fresquinha, as maiores torcidas do Brasil. O Flamengo se mantém em primeiro com 19%, o Corinthians com 14%, o Palmeiras, que o São Paulo vinha sendo terceiro aí durante alguns anos, mas o Palmeiras veio chegando, se aproximando e passou, está com 7% dos torcedores brasileiros. 6% São Paulinos, 4% torcedores do Grêmio e do Vasco, 3% do Santos, do Cruzeiro e do Internacional, aí 2% Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia e Fluminense, 1% Vitória e 1% dos entrevistados citaram a seleção brasileira. 23% é o contingente de pessoas que dizem não torcer para time nenhum e 4% de pessoas que dizem torcer para outros times. Muita que não esses aí. Vai perguntar do porquê que o Atlético e o Cruzeiro estariam atrás do Grêmio, por exemplo, né? Tem que contar que o Grêmio e o Internacional não abrangem só o Rio Grande do Sul, tá? Eles abrangem Santa Catarina e parte do Paraná também. Porque tem muito torcedor, tem muito paranaense que não torce nem pro Atlético, nem pro Curitiba, obviamente nem pro... os times gaúchos, eles se espalham um pouquinho. Então eles pegam o sul do país para baixo. E os times mineiros não têm essa característica mesmo. Eles estão mais localizados ali em Minas Gerais. No sul de Minas Gerais tem muita gente que torce para times de São Paulo. Exatamente, né? Ou então a região de Juiz de Fora para os times do Rio. Os times do Rio de Janeiro. Segundo essa pesquisa, o Flamengo tem 38 milhões de torcedores no Brasil. Certo? Se a gente fizer essa conta de 200 milhões de habitantes, é isso. Ele tem 38 milhões de habitantes. 38, o Corinthians tem 28. Olha, gente, eu acho legal essa discussão, mas assim, por exemplo, na última anterior, né, a essa, o Flamengo tinha 21%. Agora ele tem 19%. Eu queria entender esse número. Quer dizer, caiu a torcida do Flamengo, Cássio? É margem de erro. Porra, bom. Se você... Mas enfim... Quer dizer, na margem de erro 2 para baixo, então bota 17 pro... Uma conta porca. Eu tô falando mais 17 pro Flamengo e 16 pro Corinthians. Há quase um empate técnico das duas torcidas, é isso? Pode ser. É isso aí.
E o seu Santos, hein, senhor mãe? 3%. 3%. Tá bom, pô. 6 milhões de torcedores. Tá bom. 6 milhões de torcedores. Tá bom? Isso aí. O Palmeiras teria ali 14 milhões de torcedores. Seria mais ou menos isso. Isso. Né? 14 do Palmeiras. E o Corinthians com 14 seria? 28 milhões, mais ou menos. 28 milhões. Isso, a pesquisa não diz, morreram mas 2 milhões, porque falaram que eram 30. Morre, tem gente que morre. Porra, morreram 2 milhões, Micheletti. Mas é que é outra pesquisa. Será que era a Datafolha também? Nos outros ali, a torcida da Portuguesa tá toda ali. Nos outros, são 4 E dá 8 milhões de torcedores. Então já é a quinta. Por exemplo, ano que vem, porque você tem uma margem de um ano, né, para potencializar o pessoal. Ano que vem, de 1 bi, já vai ter investimentos, tudo já vai para 4 bi, né, Portuguesa. Agora, essa pesquisa ela é feita nacionalmente, certo? Nacionalmente. Por 2.100 pessoas. Esse torcedor que fala que é Flamengo, que é Corinthians, que é Palmeiras, São Paulo, Vasco, os outros, eles têm esses times como primeiro time mesmo? É isso que eu falo, cara. Eu acho que a pergunta é simples. Você chega pro sujeito na rua e fala... Pra que você torce? Aí o primeiro que ele fala... O cara fala Flamengo. Entendi. O cara vai lá, anota Flamengo. Pronto. É assim. É assim que funciona. Muito bem. Tá bom já, Micheletti? Então, isso é muito legal. E aí, falei tudo isso para entrar no outro assunto que a gente vai entrar, que saiu uma nova pesquisa sobre torcidas, do Datafolha. O Flamengo é o primeirão, o Corinthians é o segundo, e essas situações estão consolidadas desde sempre. E aí sempre o São Paulo aparecia como terceiro e o Palmeiras colado em quarto. Mudou. Agora, o Palmeiras é o terceiro colocado e o São Paulo o quarto colocado. Arnaldo Ribeiro, claro que é resultado do que o Palmeiras ganhou nos últimos anos e que o São Paulo não ganhou nos últimos anos. Não, primeiro que não é um resultado definitivo, né? É a pesquisa Datafolha, claro que não. 1 ponto percentual, mas sempre, né, numa amostragem pequena. É sempre assim, certo? Sempre tá meio na margem de erro, para um, para outro. Mas já existiram outras pesquisas em outros tempos em que o Palmeiras aparecia à frente e tal, mas a minha impressão sobre isso é, claro, que a possível ultrapassagem do Palmeiras seja resultado dessa década de sucesso do Palmeiras e da década de fracasso do São Paulo, fora o título da Copa do Brasil. Mas a pesquisa ela é como se os outros abaixo do Corinthians fossem coisas sempre na margem de erro, né? É uma pesquisa pouco fértil, né? A margem de erro ela iguala a todo mundo, do 4% ao 7%. Então é uma pesquisa que eu acho que ela ainda é rasa, mas ela indica uma tendência, sem dúvida alguma, né? E acho que faz sentido. E são clubes similares, e o São Paulo ultrapassa o Palmeiras depois da era Tele, justamente, depois da década de 90, quando o Palmeiras saiu da fila, mas ainda não tinha esse resultado. E agora o Palmeiras, depois de muito tempo, pode ultrapassar o São Paulo, está ultrapassando o São Paulo. A questão aí não para mim, principal, o ranking, o Palmeiras ter passado à frente. É a distância atual dos dois clubes. E é aquilo, como o Palmeiras ultrapassou o São Paulo, não só na torcida, mas como instituição, né? E largando de uma situação muito precária, né? E o Palmeiras conseguiu isso nesses últimos tempos. E aí, até por seus dirigentes conseguirem, inclusive, negociar melhor acordos, né? E arrecadar mais, né, do que o São Paulo, que tem muitas dificuldades. Nesses últimos tempos, dormiu no tempo. Agora, com essa administração, voltou a arrecadar alguma coisa. E acho que isso que é o mais preocupante do que exatamente o ranking. É o São Paulo atrás do Palmeiras institucionalmente, né? E acho que, curiosamente, a tentativa agora do São Paulo de recuperação econômica, ela faz lembrar um pouco o que o Palmeiras fez lá atrás, para fazer a roda girar de uma forma diferente, né? É o que o São Paulo está fazendo, tipo, palmeirando, né? E aí, a questão, eu acho que o torcedor do São Paulo não precisa ficar melindrado com o resultado da pesquisa. O torcedor do São Paulo é a única coisa boa do São Paulo nos últimos tempos. O torcedor do São Paulo, ele tem enchido o estádio como nunca aconteceu.
Viver nesse tempo, não é? E aí que tá. Por isso que eu acho que quando a gente tem que falar, estou totalmente de acordo com o Massini, as comparações não é flamengar. Flamengar é mais fácil, entre aspas, pelo potencial de arrecadação, pelo tamanho da torcida do Flamengo e tudo mais. Palmeirar é o que o São Paulo tem que fazer. Aprender com o que o rival fez. Eu acho que o São Paulo, eu já falei milhões de vezes, isso não vou falar mais não, mas hoje eu vou falar que eu tô bonzinho. O São Paulo tem que aproveitar o patrimônio dele e fazer virar um São Paulo novo a partir de 2030, ponto. Então, se o clube social enche d'água, tem que fazer um clube vertical, né? Tirar da horizontalidade vertical, isso fica tranquilo, lá que o Casares já conseguiu, já colou no prefeito, no governador, a obra já está lá, o clube social não vai ter mais não. Nação flamenguista, mídia e paulista discutindo a questão de torcida. Questão de torcida é muito relativo, pessoal. Tá uma pesquisa hoje, Flamengo tem 21 pontos, 48 milhões de torcedores, né? Aí saiu uma daqui a 3 meses, o Flamengo tem 19%, só tem 38 milhões de torcedores. Mas é a margem de erro de até de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Pessoal, aí vamos lá. Aí essa torcida que eu vejo aí, tem torcida com 7, tem torcida com 6, tem torcida com 3, torcida com 2. Quer dizer, um exemplo, a de 7 e a de 6 e a de 5. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, aí tá todo mundo empatado em torcedor. Aí essa de 3 e de 2. Tá todo mundo empatado também. Não existe, pessoal. Pesquisa, eu acho que tem que ser uma pesquisa certa, né? Divulgar uma pesquisa tem que ser uma pesquisa certa. Não, essas pesquisas, para mim, é pesquisa no meio de rua essa daí. Claro, toda pesquisa é no meio de rua, né? Mas essa daí é a mais peba, né? No ditado popular aqui do Nordeste que a gente chama. É uma pesquisa peba, né? Como é que pode? 10 milhões de torcedores morreu do Flamengo dos últimos 2 meses para cá. De 48 milhões foi para 38. Pessoal, não tem lógica. Não, porque a torcida do Flamengo é 19 e a do Corinthians é 14. Tá bem próximo. Tá não, pessoal. Tá mesmo. Você quer saber se a torcida do Corinthians... Eu não tô dizendo que a torcida do Corinthians é grande. É grande. Traga o Corinthians para jogar nas principais capitais do Nordeste. Vamos ver se ela lota o estádio. Traga o Flamengo e anuncia o jogo e bota os ingressos para vender. Meia hora eles vendem os ingressos, pessoal. Totalmente diferente a torcida. Mas é como eu digo, né? A torcida do Flamengo só cresce, pessoal. Se a torcida do Flamengo hoje é 48 milhões, como eu falei no início do vídeo, a tendência é que se aproxima aí dos 50 milhões, né? Rápido, né? Não vai demorar, não. Por quê? Flamengo disputando as principais competições. Flamengo sempre favorita a ganhar todas as competições. Tem os melhores times. Tem os melhores jogadores. Isso tudo influencia uma torcida, né? E você sabe o que cresce torcida? É torcida jovem, né? Torcida jovem. Por exemplo, torcida do São Paulo, que foi discutida aí. Torcida do São Paulo, pessoal, é uma torcida velha. Porque qual é o torcedor novo que vai torcer pelo São Paulo? Pró de quê? Ele disputa o quê? Ganha o quê? Nada. Você acha que a torcida do São Paulo é grande? Tem uma grande torcida, mas o Flamengo dá 10 vezes o tamanho da torcida do São Paulo. A torcida do Flamengo dá 2 vezes a torcida do Corinthians. Se a torcida do Corinthians for de 1 milhão, o Flamengo é 2 milhões, pessoal. Estou dando um exemplo. Mas essas pesquisas que dá toda a vida é empate técnico, né? 2 para cima, 2 para baixo, dá empate técnico. É você chamar o povo na rua, pessoal. Você sai no Rio, sai em São Paulo, tá no Nordeste, que é grande, o Nordeste é grande, né? Não, porque todo time do Nordeste, todo torcedor do Flamengo do Nordeste tem 2 times. Tem o Flamengo. Será que é só do Flamengo? E o do Corinthians também tem, não? Do Palmeiras, do São Paulo? Eu sou nordestino, só torço pelo Flamengo. Torço por nem outro clube. Porque se é do Nordeste, e daí? Torço pelo Flamengo. Por isso que eu digo, essas pesquisas aí, pessoal, não acredito não, né? Sabe qual é a pesquisa? Você vai no YouTube,
Olha aí o número de torcedores do Flamengo e dos demais. E vai nas outras redes sociais, né? Todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Saia vendo aí os números do torcedor Flamengo, Corinthians. Veja quantos milhões de torcedores tem na rede social do Flamengo e veja quanto tem nas do Corinthians. Por aí você tira uma noção. Por aí você tira uma ideia, pessoal. Pesquisa essa daí, não precisa de outra pesquisa, não. Precisa da pesquisa boca de urna, não, né? Se eles fizerem essa pesquisa em São Paulo, um exemplo. A gente entrevistou 3.000 pessoas. Foi. Como foi essa entrevista? Não, foi 2.000 em São Paulo, 500 no Rio, 500 no Nordeste. Claro, né? São Paulo vai ter mais torcida do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Só 1.000 no Rio, 500 no Nordeste. É a principal foco da torcida do Flamengo, né? Pesquisa aí, pessoal. Pra mim, 0. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda tá dando com 38 milhões de torcedores, né? Pois é, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.